Eu gostaria de dividir com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Filipenses, capítulo número 4, no verso de número 4 a seguir, né? Eu sou o pastor Tiago, né, vamos apresentar. Eu congrego com o pastor Jeremias aqui na congregação Jardim Marilisa, né, do campo Jardim Esmeralda. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos, amém? Filipenses, capítulo 4, no verso 4, que diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez eu digo regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e também recebeste, ouvistes, e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, né, por essa palavra, né, irmãos? Louva a Deus por essa oportunidade. É coisa maravilhosa, meus irmãos, é quando nós nos reunimos, né, para meditar na palavra do Senhor, para prestar um culto ao nosso Deus, que grandes coisas tem feito pela nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, essa carta de Filipenses tem chamado a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo ele demonstra a sua alegria com aqueles irmãos por permanecerem firmes na fé, apesar das lutas, das dificuldades que eles iam enfrentando, né, irmãos? Aí nós sabemos que a igreja primitiva passou por grandes lutas, por grandes dificuldades, mas, em especial, a igreja filipense, ela se permaneceu firme na fé, né? E o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos, falando, né, da perseverança deles. E o apóstolo Paulo, aqui, a partir do verso 4, ele vai relatar que, apesar das lutas, da dificuldade que estavam enfrentando, né, ele estava falando para aqueles irmãos que eles deviam estar alegres, felizes no Senhor, né? Alegrai-vos, né? Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez eu digo regozijai-vos. Nós sabemos que não era fácil, né, irmãos? E ser cristão não é fácil. Mas lá na igreja primitiva, eu creio, irmãos, que aqui no Brasil, na cidade que eu vivo, Goiânia, né, nem se compara a luta que nós passamos, nem se compara as lutas, as dificuldades que esses irmãos enfrentavam, né, no início da fé, ali no início da igreja. E como ter alegria, né, irmãos, no momento de luta, como ter alegria no momento de dificuldade, né, meus irmãos? Essa alegria somente aquele crente fiel, né? Aleluia, glória a Deus, que verdadeiramente recebeu Jesus, ele consegue compreender, né? Porque essa alegria que o apóstolo Paulo fala é a alegria diferente que o mundo dá, né? Ou seja, é a paz diferente, aquela paz, mesmo em luta, em dificuldade, o crente está em paz, porque essa paz que nós temos é a paz de Jesus, né? Jesus falou: olha, eu vos dou a minha paz e não dou como o mundo dá. O apóstolo Paulo fala, olha só, que momento de luta, né? Para eles perseverar na oração. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor, né? Não mostrar desfalecido, não mostrar desanimado, né? Mas o crente, aleluia, né? Ele não olha para a circunstância, né? O apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, capítulo 3, né? Que já que nós somos cidadãos do céu, não é verdade? Nós olhamos para cima, né? Nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o alvo, né? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo fala, olha, seja a vossa equidade, ou seja, o vosso testemunho notório a todos os homens, porque perto está o Senhor. E nós entendemos isso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, né? Há quantos anos atrás foi escrita essa carta? Ele fala, perto está o Senhor, ou seja, perto está o dia do Senhor. Né? Nós já passamos quase, né, 2000 anos
em que essa carta foi escrita, e nós podemos falar que mais perto ainda está o Senhor, louvado seja Deus. Então, as lutas, as dificuldades, né, que nós passamos nessa vida, né, nem se compara, né, a glória que nos espera, né, através de Cristo Jesus. A Bíblia fala assim que ele enxugará do nosso olho toda lágrima, não haverá pranto, né, mais pranto, não haverá mais dor. Então, era isso, irmãos, era essa esperança, essa alegria, essa expectativa, né, da glória vindoura, da glória futura, né, através de Cristo Jesus, é que mantinha, né, aqueles irmãos firmes na fé, a saber que o Senhor estava perto, a cada dia mais se aproximava o dia do Senhor. E ele vai falar aqui no verso de número 9, no verso número 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Hoje nós vivemos um tempo, né, irmãos, os dias de inquietação, por qualquer coisa, por qualquer situação, muitas vezes nós nos inquietamos, né? Nós ficamos ansiosos, né, irmãos? E em vez de descansar no Senhor, esperar no Senhor, muitas vezes acontece nós tomarmos decisões ao nosso próprio ver, ao nosso próprio entendimento. E muitas das vezes nós tomamos decisões precipitadas, em que muitas das vezes o preço pelas decisões precipitadas da nossa inquietude é um preço muito alto, né? Porque nós não, talvez o Senhor ele traça uma rota, nós colocamos algo na presença do Senhor, nós buscamos algo da parte de Deus, né? Oramos, só que nós não sabemos esperar no Senhor. Nós sempre, muitas vezes, nós temos um plano B, nós temos o nosso jeitinho, né? E esse jeitinho que muitas vezes é que nos faz padecer grandes lutas, grandes dificuldades. E muitas vezes, muitas pessoas vão culpar a Deus, e muitas pessoas vão culpar até o diabo. Isso é culpa do diabo, né? Ou então muitas pessoas vão se lamentar. Por que o Senhor permite eu passar por isso, né? Sendo que o que levou àquela situação foi a inquietude do coração. E o apóstolo Paulo fala, olha, apesar das lutas, das dificuldades que vocês estão passando, estejais alegres no Senhor, não estejais inquietos, né, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graça. Muitas vezes, irmãos, nós também entramos, né, nesse viés desse erro, em que nós nos encontramos uma dificuldade, alguma situação, e muitas vezes, em vez de nós entrar para o nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho, aleluia, e falar com o Senhor, nos apresentarmos diante do Senhor, nós vamos apresentar diante, talvez, de pessoas que não pode resolver a nossa situação, que não pode resolver o nosso problema, né? E aqui o apóstolo Paulo fala, não sejais inquietos, mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Né? As nossas petições, as nossas súplicas, né, irmão? As nossas demandas, né, que nós temos sim, né, as nossas demandas, a nossa gratidão também, né? Tudo deve ser apresentado diante do Senhor, né? E nós devemos esperar no Senhor com oração e súplica, ou seja, nós vamos orar, orar de novo, orar de novo, orar de novo. Isso é súplica, né? E com ação de graça, mesmo que, né, o profeta Abacuque, olha, ainda que a figueira não floresça, que a virgem não deu seu fruto, né? Ele fala que ele esperaria no Senhor, o Deus da sua salvação. Não é verdade? Então, com ação de graça, mesmo que nós não esteja acontecendo no olhar humano, né? Nós não vemos ação nenhuma, nós não vemos direção nenhuma, mas não esqueça, irmãos, que o nosso Deus, o guarda de Israel, ele não dorme, ele está trabalhando no momento certo, ele vai vir com a bênção, com a vitória, com o livramento para a nossa vida, amém? Louvado seja Deus. E ele vai falar, olha só, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, que nesses dias que nós vivemos, né? Quantas guerras, rumores de guerras, né? Que a Bíblia fala que esse era o princípio do fim que nós estamos passando, o que está acontecendo no mundo. E a falsa paz, né? A Bíblia fala assim que vai se levantar né? Que é o anticristo, que ele vai se levantar com a falsa paz, né? Mas essa paz é uma paz falsa, é uma paz que ela não é duradoura, né, meus irmãos? Mas a paz de Deus, olha só, a paz de Deus que excede todo o entendimento, irmão, olha só, né? Quando nós saudamos o irmão com a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Quando fala assim, a paz do Senhor, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, é porque você tem essa paz no seu coração, né? Essa paz que excede todo entendimento. O que é exceder todo entendimento? É que apesar das lutas, das dificuldades, aleluia, nós entendemos, como o apóstolo Paulo escreveu aqui, que essa paz, ela guarda o nosso coração.
ela guarda o nosso coração. O que é o coração? É o íntimo, né, irmão? Né? Não é o coração, vamos falar assim, aquele que bombeia o sangue, mas ele vai guardar aquele pensamento mais íntimo, né? Ele vai guardar, né, a nossa fé, né? O salmista fala assim que ele guardou a palavra no seu coração, dentro dele, para que ele não pecasse contra o Senhor. Então, quando nós guardamos essa palavra, né? Essa palavra ela traz para nós paz, essa palavra traz para nós esperança, essa palavra traz para nós expectativa de fé, que o Senhor falou, ele vai cumprir na nossa vida. Ele está cumprindo, né, irmãos? Tudo que nós vimos aí, estamos vendo, é cumprimento da palavra do Senhor. Todas as coisas estão cooperando, né, mano? Aleluia, para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que aos olhos naturais, nós vemos que a coisa está apertando, que a coisa está se dificultando. Eu me recordo que numa terça-feira retrasada, nós tivemos um estudo, né, ali na nossa congregação a respeito da vida de Estevão, onde Estevão, o primeiro mártir, ele morreu, né, ali apedrejado. Mas o que aqueles irmãos que levaram o corpo de Estevão para enterrar, eram irmãos, né, de coração puro, irmãos íntegros, mas aqueles irmãos choraram ali, prantearam, né, a morte de Estevão. Porque ele só estava olhando naquele momento, nossa, o irmão tão bom, o irmão, um pregador tão excelente da palavra, morreu. Mas aquilo aconteceu para que o evangelho fosse expandido pela terra. Né? Às vezes nós não compreendemos os desígnios do Senhor. Né? E eu estava ali ministrando, e acho que foi o pastor Jeremias estava ministrando na terça-feira, e onde nós entendemos que a morte de Estevão contribuiu para a perseguição dos irmãos, e quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Isso é até difícil de entender, né? Porque onde os irmãos eram dispersos, onde ficava ali, onde corria uma família ali, corria de Roma, corria de Paulo ali, de Saulo na época, que perseguia os cristãos com carta de indulto, onde aqueles irmãos paravam ali, o evangelho era pregado e as pessoas criam no evangelho. Então, muitas vezes, irmãos, nós tem que acontecer conosco, em meio a situações, o que aconteceu com Geazi. Muitas vezes, irmãos, nós temos que pedir para Deus para que seja aberto o nosso olho espiritual, para que nós possamos contemplar verdadeiramente o desígnio de Deus. Né? E o apóstolo Paulo aqui está falando para esses irmãos que a luta estava grande, a perseguição estava grande, irmãos mortos, né? Jogado ali no meio ali daquele circo para que os leões ali comessem vivo aqueles irmãos. Muitos irmãos, os historiadores falam que eles eram queimados em praça pública, né? Como tocha para iluminar a noite. Né? Mas o apóstolo Paulo fala que, apesar dessas lutas, dessas dificuldades, né? Os irmãos tinham que ter essa paz de Deus, que excedia todo o entendimento, e que guardaria os corações dele, o sentimento dele em Cristo Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, nós deixamos nos levar pelo sentimento. Um dos enganos que o mundo mostra para nós aí, que o mundo fala siga o seu coração. Faz aquilo que o seu coração mandar, não é verdade? Mas nós entendemos e sabemos que o coração do homem, fala que o coração do homem é enganoso. Né? E nós temos que seguir não o nosso coração, mas nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que seguir aquilo que o Senhor nos ensina, né? Aquilo que o Senhor fala conosco. E muitas vezes aquilo que o Senhor fala, irmão, vai contrário ao meu sentimento. O sentimento que eu falo vai de contrário àquilo que eu quero, né? Ao meu querer, ou seja, o meu querer não é o querer do Senhor, né? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Quando nós temos essa paz, por mais que o mundo diga ao contrário, nós esperamos e confiamos no Senhor, porque sabemos, aleluia, que passa os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Aqui no verso de número 8, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, né, irmão? Mano, o que é verdade para nós, né? Para o crente, né? O apóstolo vai falar, tudo que é verdadeiro, o que é a verdade para nós, né? Muitas vezes nós falamos algo com alguém ou entramos em alguma demanda com alguém e muitas vezes nós queremos falar as nossas verdades, né? Assim, o fulano, o ciclano, aquele irmão, ele tem que ouvir umas verdades. Mas qual que é a verdade que essa pessoa tem que ouvir? O que nós temos por verdade, né? E o apóstolo Paulo fala, quanto mais, irmão meus, tudo que é verdadeiro. O que é a verdade? O próprio Jesus disse, olha, eu sou o caminho,
eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, que os irmãos entendam que aquilo que está fora de Cristo, aleluia, né? Que não provém de Deus, né? Não é verdadeiro, irmãos. Aquilo que provém de nós, né? Não é verdadeiro, não é de Deus, mas a verdade está em Cristo Jesus, né? E nós, como cristãos, como representantes de Cristo, nós representamos esse Cristo. E nós falamos de Cristo. Todas as nossas decisões, todos os nossos julgamentos, né, irmãos, que muitas vezes nós possamos fazer, né, que esteja alicerçado nesse sentido, no meu lugar, como Jesus faria, no meu lugar, como Jesus agiria, né? Eu posso falar tudo que é verdadeiro, olha só, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, não é? Aí você pode pensar, mas pastor Tiago, eu posso controlar meu pensamento? Não, as coisas passam na nossa cabeça, irmão. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? As coisas passam, os pensamentos errados também vêm, né? Mas eu vi um pregador falando certa feita, e ele falando assim que os passarinhos, eles sobrevoam sobre a nossa cabeça. E esses passarinhos que sobrevoam sobre nossas cabeças, ele retrata como sendo o nosso pensamento, né? Então, esses passarinhos podem até passar sobre a nossa cabeça, né? Os pensamentos podem até vir sobre a nossa mente, mas eu não vou deixar que esses passarinhos, ele fala, com que esses passarinhos façam ninho na minha cabeça, né? Ou seja, eu não vou me deixar levar por esses desvaneios, né? Eu não vou me deixar levar, aleluia, por esse pensamento errado. Quantas pessoas, irmãos, se encontram em estado triste, né? Vamos falar assim de até crentes mesmo, irmão, no estado de depressão, né? A depressão, ela é uma doença, né? Nós sabemos que é uma doença, mas nós sabemos também que o inimigo, ele usa de maneira sagaz, astuta, ardil, né? Para tentar nos deixar mais deprimido ainda, né? Tanto a respeito das pessoas, também como a respeito da palavra. Como certa feita eu ouvi um certo irmão falar que ele ficou 30 anos crente. E os 30 anos que ele passou de crente, foram os 30 anos mais perdidos, né, que ele teve na sua vida, né? E eu pensei no meu coração e falei para ele assim, irmão, então, verdadeiramente, nesses 30 anos que você passou, você nunca foi crente. Nesses 30 anos que você passou dentro da igreja, você não entendeu, aleluia, a verdadeira mensagem da cruz, né? Porque muitas vezes, irmãos, a mensagem que nós ouvimos vem para Cristo e tem a sua vida mudada, vem para Cristo e tem a sua vida transformada. E verdadeiramente, irmão, Cristo, ele muda a nossa vida. Verdadeiramente, Cristo, ele transforma a nossa vida. Mas não é da maneira que o mundo mostra, não é da maneira que o mundo quer. Vem se pregando uma falsa prosperidade, irmãos, esse ensino errado aí, né, da falsa prosperidade, que não é a prosperidade bíblica, né? Que não é o suprimento bíblico, aleluia, glória a Deus, através da palavra de Deus. Mas cria-se uma expectativa errada, cria-se um conceito errado de cristianismo, de cristão, né? Onde se eu não tenho, né, vamos falar assim, o que o mundo pode ver, eu não sou um crente fiel. Se eu estou enfermo, né, eu não sou um crente fiel. Se eu estou passando por luta, é porque tem algo errado comigo. Não, irmão. Entenda isso, irmão. O próprio Jesus, ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas em meio às aflições, em meio às lutas, era para nós termos bom ânimo. E nessa carta aqui, o apóstolo Paulo, aleluia, ele exorta esses irmãos a perseverar na fé. Ele exorta esses irmãos, ele mostra para esses irmãos como enfrentar, né, as ciladas do inimigo, como enfrentar, aleluia, né, as lutas cotidianas, né, as inquietudes do nosso coração. Né? E a primeira coisa que ele fala é que nós temos que apresentar diante de Deus, né, através do Senhor, com nossas orações e como súplicas, né, e ação de graça. E quando nós fazemos isso, a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração, ela guarda o nosso sentimento em Cristo Jesus. E ele fala mais aqui nesse verso 8 que nós estamos lendo aqui, né, que quanto mais, irmão meus, tudo que é verdadeiro, olha só, irmão, né? Eu falei do passarinho, né? Se o passarinho passou para lá, opa, peraí, esse passarinho é mentiroso, esse pensamento não provém da palavra, esse pensamento não provém de Deus, né? A Bíblia fala diferente, a Bíblia não fala que é assim, mas a Bíblia fala que é diferente. No verso de número 9, ele vai tratar, ele fala assim, o que também aprendeste, o que também recebeste e ouviste
de mim isto fazei. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, né, ele fala dele mesmo. Mas por que que ele fala que viste nele? Né? Porque o próprio apóstolo Paulo fala, ele chega a falar que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por que que os irmãos da igreja primitiva foram chamados de cristãos? Por que que eles foram conhecidos como cristãos? Né? Por que que hoje, né, nós somos chamados de cristãos? Porque aquelas pessoas lá da igreja primitiva, aquelas pessoas que não eram crentes, eles viam os procedimentos de Cristo na vida daquelas pessoas. E esses procedimentos de Cristo, aleluia, glória a Deus, é que deve estar em nossa vida. Né? É o que deve nortear as nossas ações, é o que deve nortear, aleluia, as nossas tomadas de decisão. Né? Tem aquele cantor que ele canta, né? O cantor Thales, ele fala assim que todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam, né? Mas ele, no louvor dele, fala assim que ele escolheria Deus, né? Mas eu escolho Deus, eu prefiro ser amigo de Deus, eu prefiro Ele todo dia, né? Eu já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. E o apóstolo Paulo, ele retrata isso, né? Que, aleluia, agora ele era uma nova criatura em Cristo Jesus, né? E ele se dava como exemplo, né, para aqueles irmãos, não somente nas suas palavras, né, mas também no trato, ou seja, na vivência dele, né? Porque muitas vezes, irmãos, é muito fácil nós vir aqui falar de Cristo e falar, né, tal e tal e tal e tal e tal, mas e a nossa vida, como está? Eu fiz uma viagem com a minha esposa e nós estávamos dando uma volta numa pista de caminhada e comentando com ela, falando com ela, né, a respeito da palavra de Deus, a respeito das coisas de Deus. E nós falamos, né, eu cheguei nesse assunto de que muitas pessoas estão na igreja, vão na igreja, mas não estão em Cristo. Porque estar na igreja, irmão, não é estar em Cristo, não. Né? Porque aquele que está em Cristo, o apóstolo Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Então, aquele que está em Cristo, né? Se nós estamos em Cristo, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo estava falando isso para essa igreja, que eles deviam viver agora em novidade de vida, porque agora eles eram nova criatura em Cristo Jesus. Não deviam mais temer aqueles que matavam o corpo, né? Mas devia temer que, além daquele que mata o corpo, né, tem poder para jogar a alma no inferno. Antes eu li esse versículo, eu não compreendia ele, mano, né? Eu pensava que quem matava o corpo e jogava a alma no inferno era o diabo. Mas o diabo, irmãos, ele já está no inferno, porque ele já foi condenado para o inferno. Né? A Bíblia fala assim que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. O inferno foi preparado para nós, né? Mas aí depois eu fui compreender que quem tem poder, né? Quando ele fala de antes temei aquele que além de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno, está falando do próprio Deus, não é verdade? Porque Deus é quem dá vida, Deus é quem tira a vida, não é? E esse temor, irmãos, que nós falamos aqui, né, não é temor de ter medo de Deus, mas é o temor de honrar a Deus acima de todas as coisas. É o temor de honrar a palavra do Senhor acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, porque nós recebemos o Senhor Jesus, né? É como Cristo, como Salvador, mas o recebemos também como nosso Senhor. E o apóstolo Paulo está mostrando aqui para essas pessoas, né, que eles tinham um Senhor que era maior do que tudo que estava no mundo, que era maior do que toda dificuldade, que era maior do que toda afronta, né, meus irmãos? Nós passamos por luta, dificuldade, talvez você está passando por uma luta, por uma dificuldade, mas eu quero falar, aleluia, que esse Jesus que o apóstolo Paulo pregava, esse Jesus que o apóstolo Paulo dava o exemplo, é o mesmo Jesus que nós servimos, que é poderoso, irmãos, para fazer na nossa vida muito além daquilo que nós pedimos, muito além daquilo que nós pensamos, muito além daquilo que nós imaginamos. Então, aquilo que nós aprendemos do Senhor, que nós recebemos do Senhor, que nós ouvimos do Senhor, né, irmão? Isso nós devemos fazer. E o Deus de paz, ele será conosco, né, irmãos? Em todas as horas, em todos os momentos. Eu quero que você entenda, meu irmão, que maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Essa carta, né? Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer, descrevendo essa carta a esses irmãos, que apesar das lutas, das dificuldades, tinha um que era maior, né? A recompensa
era maior que eles alcançavam do que todas as lutas que eles passavam. Né? Então, que Deus possa abençoar, meus irmãos, a cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que nós continuamos, irmãos, a cada dia, né? Aprendendo do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor. E não somente ficarmos como ouvintes, né, irmãos? Mas que nós venhamos praticar em nossa vida aquilo que nós aprendemos do Senhor. Para que esse Deus de paz, ele seja conosco. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém?